Quando a gente está fazendo algum projeto de análise de dados ou algum projeto de ciência de dados, uma etapa muito importante do nosso trabalho é o tratamento de dados. E uma coisa que dá muita dor de cabeça são os valores nulos, os valores NaN, ou seja, os valores ausentes. E por isso que eu quis trazer nesse vídeo 7 formas eficientes de fazer o tratamento de dado em valores nulos. E creio que alguma dessas formas vai te ajudar a resolver seu problema. Então bora lá começar. Vem comigo! Bom, vamos lá, vamos começar aqui direto ao ponto. Eu vou te mostrar aqui 7 formas práticas e eficientes para a gente tratar valores nulos, ou seja, nossos valores NaN ali, valores ausentes, algumas pessoas chamam também de valores missing. Olha só, a gente vai utilizar somente o pandas. Então a gente vai importar aqui, ó, pandas, import pandas SPD. Vamos carregar aqui o nosso arquivo de dados, nosso conjunto de dados aqui com alguns exemplos para eu te mostrar essas 7 formas para você tratar seus dados, seus valores nulos. Vamos executar aqui, ó. Aqui eu estou salvando aqui no DF, que vai ser igual ao pd.readcsv, que é um arquivo CSV que a gente vai importar. E o delimitador aqui, ó, eu estou colocando ponto e vírgula, porque dentro desse arquivo CSV, o separador é o ponto e vírgula. Por isso que a gente tem que colocar aqui, porque por padrão, o pandas ele vai considerar a vírgula. Se a gente então não põe o ponto e vírgula, a gente não vai conseguir separar as nossas colunas. Olha lá, se a gente visualizar aqui o nosso arquivo, a gente visualiza aqui as primeiras linhas, tá vendo? A gente já verifica que aqui nós temos valores nulos, aqui nós temos valores nulos, e aqui provavelmente nós tenhamos valores nulos também. Vamos ver, é um arquivo pequeno aqui, ó. Vamos colocar aqui um def.shape para a gente ver as dimensões desse arquivo. Olha só, nós temos simplesmente 24 observações e 11 colunas, ou 11 variáveis. Agora, vamos verificar os valores nulos que a gente tem dentro desse arquivo. Para a gente visualizar esses valores, basta a gente colocar aqui ó, o nosso df, que é o nosso data frame, vamos colocar ponto snu, ou seja, df.snu.sum, que ele vai contar quantos valores nulos tem dentro de cada variável. Se a gente executar aqui, ó, olha só, então, pode observar que na variáveis aqui, ó, meses financiamento tem 0, valor financiamento tem 0. Aqui nós já começamos a ter valores nulos, ó. Pode observar que aqui, ó, todos os valores são nulos. Eu vou mostrar para você uma forma de tratar isso também. Aqui, ó, o valor da parcela não tem nenhum valor nulo. E aqui nós temos. Então, ele fez aqui esse comando, ele faz uma contagem e mostra para a gente quantos valores nulos nós temos em cada variável. Esse aqui é um conjunto de dados ó, pequeno, pode observar que ele tem 24 linhas e 11 colunas. É justamente para eu mostrar aqui todas essas 7 formas de tratar esses valores nulos. Porém, no dia a dia, essa função aqui ó, é muito útil quando a gente precisa saber quantos valores nulos nós temos em cada variável. Aqui a gente já verificou e vamos para a primeira forma da gente tratar o nosso valor nulo. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, tá vendo, uma cópia do meu data frame, para não ficar importando toda hora e mostrando para vocês toda hora. Então, a cada exemplo que a gente for fazer aqui, a cada forma de fazer esse tratamento de dado no valor nulo, eu vou criar aqui uma cópia do data frame original. E o data frame original sempre vai estar lá intacto para a gente poder utilizar nos próximos exemplos. Olha só, vou colocar aqui o df1 que vai ser o df.copy, ele faz uma cópia e aqui eu visualizo as 10 primeiras linhas. Olha só, então eu tenho valores nulos aqui, 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 ok? Primeira forma da gente tratar esse valor nulo é substituir o valor nulo, o valor NaN, por um valor fixo. A gente pode determinar simplesmente o valor fixo, 0, 1, pode inserir a média, a gente pode obter a média, pode inserir a média. Isso vai muito de acordo com o trabalho que a gente está fazendo. E nós podemos fazer mais de uma forma e testar e avaliar. Então aqui, como que a gente substitui utilizando um valor fixo? Como que a gente substitui o valor nulo por um valor fixo? Eu vou colocar aqui ó, o df1.puna, e aí entre parênteses eu vou colocar aqui ó, value igual a 0. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou substituir tudo por 0. Todas as colunas, eu vou colocar ó, tudo que for nulo, vai ser 0. E aí eu coloco vírgula, o inplace igual a true, para quê? Para ele já efetivar a alteração direto no df1. Então a gente tinha que colocar df1 igual df1.puna, ou seja, dessa forma a gente economiza código e já faz já a alteração de uma vez. E aqui simplesmente eu estou visualizando novamente
como que vai ficar esses dados. Então, olha lá, observe que aqui ó, tudo nulo, aqui eu tenho valores nulos, tá vendo? Ó, aqui também. Quando eu executar isso, ó, simplesmente eu venho aqui, executo e exibo novamente, ó, então ele preencheu tudo com 0, tá vendo? Essa é uma forma. Se ela é a melhor forma ou não, isso a gente avalia no decorrer do nosso trabalho. Aqui eu vou mostrar 7 formas para você. Olha lá, uma outra forma, então vamos para a forma número 2. Nós vamos substituir uma coluna específica por um valor fixo. Aqui a gente fez em todas as colunas. Aqui a gente vai determinar qual coluna que a gente quer fazer a alteração, ou seja, fazer a substituição ali do valor. Olha só, da mesma forma a gente vai fazer uma cópia aqui do data frame. Então, eu vou fazer nessa coluna aqui, ó, QT filhos, tá vendo? Se a gente olhar aqui, ó, QT filhos, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, valor nulo. E aqui nas outras, a gente tem valor nulos também. Porém, dessa forma aqui, ó, se eu pegar o meu df2, a minha coluna aqui, ó, minha variável QT filhos, eu vou dizer que ela vai ser igual df2 QT filhos ponto PUNA, e aí eu passo value igual a 0. Dessa forma, ele só vai substituir aqui ó, os valores nulos dessa coluna. Se a gente executar, olha só, observa que aqui ficou os valores nulos, aqui também. Só que aqui, ó, ele inseriu o 0. Nós tínhamos o valor nulo, se a gente olhar aqui, ó, e ele inseriu o 0. Mas dessa forma, ele mexeu somente nessa coluna. Legal, vamos para a terceira forma, uma outra forma da gente fazer. Essa forma aqui é bem bacana, a gente pode preencher os valores nulos com o que vem depois e o que vem antes. Como assim? Vamos fazer uma cópia aqui do nosso data frame, ó, só para a gente entender, tá? Aqui a gente pode, por exemplo, pegar essa coluna aqui QT filhos e a gente pode dizer que esse valor nulo a gente pode preencher com o valor da linha anterior, ou seja, ficaria 3 aqui onde é nulo, ou a gente pode preencher com o valor posterior. A gente vem aqui, ó, então no caso, ficaria o 2 aqui onde é none. Tem essas duas formas da gente preencher. Aqui, ó, eu coloquei, ó, as informações, ó, preenchendo com as informações da linha de frente e linha de trás. Por exemplo, a função ffill significa front fill e ela vai preencher os valores nulos com o registro anterior, ou seja, ela vai pegar o registro anterior e vai empurrar para frente. Por isso que é front fill. Então, ela vai pegar aqui o 3 e vai colocar aqui. Se a gente usar aqui o backfill, que é o bfill, ela vai empurrar para trás, ela vai pegar esse 2 aqui e vai preencher aqui onde é nulo. E aí, como que a gente aplica isso? A gente coloca aqui, ó, da mesma forma, tá vendo? Naquela nossa coluna QT underline filhos, vai ser igual a df3 QT underline filhos, a gente só coloca aqui, ó, ponto ffill. E aqui na outra coluna, meses como cliente, tá vendo? Se a gente vier para cá, ó, meses como cliente, nós temos esse cara aqui, que é um valor nulo. A gente vai fazer o contrário, a gente vai usar o backfill. Então a gente vai colocar aqui, ó, ponto bfill. Olha só, repara, quando a gente executar e listar de novo, ó. Então vamos ver primeiro aqui o front fill, tá vendo? Para a gente entender, para você entender bem o conceito ali do comando. A gente pegou ali, ó, a coluna quantidade de filhos, ó. Se a gente olhar, ó, 1, 2, 3, o quarto valor aqui, ó, era nulo. Se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o quarto valor preencheu como o da coluna anterior, que era 3, ó, tá vendo? Então ele jogou para cá. Aí, os meses como cliente, se a gente olhar aqui, ó, meses como cliente, tá vendo? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A quinta linha era nula. Então, como a gente pediu para preencher ali, para empurrar para trás, fazer o backfill, aqui, ó, ele tem que ter preenchido com 36, que era o que estava nessa linha aqui, ele jogou para cá. Então vamos olhar lá como ficou, ó. 36, tá vendo? Ele fez certinho. Isso foi uma outra forma da gente fazer. E calma que ainda tem mais 4 formas legais aqui para você aprender a tratar os valores nulos. Com certeza alguma dessas formas vai te ajudar a resolver seu problema aí. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana trago conteúdos novos, tudo bem passo a passo, na prática. Disponibilizo todo esse material para você poder treinar aí na sua casa. Eu creio que com certeza isso vai te ajudar bastante. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui e olha lá. A quarta forma da gente tratar nossos valores nulos é o seguinte, a gente pode preencher com os valores da mínima, da máxima, da média ou até da mediana também. Como que a gente faz isso? Ó, vamos copiar de novo aqui
nosso data frame, tá vendo? Voltamos os valores nulos aqui. Então, a gente vai fazer 3 exemplos. A gente vai preencher aqui, ó, com o valor mínimo, o valor máximo e a média. Então, na coluna aqui, ó, meses como cliente, a sintaxe é a mesma, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar aqui o meu data frame, que é o df4, a coluna aqui, meses como cliente, que é o nome da nossa variável, e aí ela vai ser igual. Então, aí eu passo o que eu quero preencher. Nesse caso, eu quero pegar aqui, ó, a coluna meses como cliente, eu vou preencher, e o NA significa que é preencher o que é nulo, not available, o NA é not available, ou seja, não disponível. Então, a sintaxe é FIONA. E aí, com o que eu quero preencher? Eu poderia simplesmente descobrir o valor mínimo e passar um valor fixo aqui dentro, ou simplesmente eu posso já pedir para calcular direto o valor mínimo dessa coluna. Coloco essa coluna mesma, ponto min. E aqui na QT Filhos a gente vai fazer da mesma forma, só que nós vamos passar aqui ó, o ponto max para pegar o valor máximo. E aqui na QT Parcelas em Atraso, a gente vai pegar a média. A gente poderia também calcular a média separada, colocar o valor fixo aqui, porém aqui já fica muito mais prático a gente passar aqui pedindo para o Python fazer esse cálculo ali do valor da média. Se você quisesse, por exemplo, preencher com a mediana, aqui onde está min, mudaria para median, que é para calcular a mediana. Simples assim. Mas vamos voltar aqui, vamos deixar com a média. E aqui ó, a gente visualiza depois que tiver feito todas as alterações. Se a gente executar, olha lá. Então nós já fizemos todas as alterações nessas 3 colunas. Aqui foi uma outra forma de tratar também esses valores nulos. Agora vamos para a nossa quinta forma. Aqui ó, nós vamos preencher mais de um campo de uma vez com o valor da média, valor mínimo, máximo ou mediana. Aqui nós preenchemos somente uma coluna. Mas vamos supor que a gente queira preencher, por exemplo, 2, 3, 4 colunas, tudo de uma vez. A gente não precisa ficar repetindo aqui os comandos. A gente pode fazer o seguinte, podemos fazer aqui, ó, vamos fazer uma cópia aqui, ok. A gente pode pegar ali o nosso df5 e vamos colocar ele direto aqui, ó, df5.fiona. Aí a gente vai abrir um parênteses aqui, ó, tá vendo? Abrimos parênteses. Aqui a gente vai abrir, ó, isso que tem aqui dentro, ó, é o que? É um dicionário. Então, um dicionário, nós temos chave, nós temos o valor. Se você não conhecer muito bem dicionário, como que funciona, tudo isso em detalhes, é uma ferramenta muito importante também do Python que a gente utiliza, e a gente utiliza muito. Vou deixar um link aqui na descrição, onde eu já fiz um vídeo explicando bem em detalhes como a gente trabalha com dicionários. Aqui é o seguinte, a gente vai passar dentro de um dicionário aqui, a chave, então a chave vai ser o campo que a gente quer alterar. E o valor, a gente coloca aqui, ó, no valor do dicionário, o que a gente quer calcular, tá vendo? Então, como no dicionário nós temos chave e valor, né? Chaves é antes dos 2 pontos, depois dos 2 pontos é o valor. Então a gente tem aqui, ó, chave, a chave é o nosso campo, e o valor que a gente quer preencher, vírgula, outra chave e outro valor, que seria outro campo. Quando a gente executa, ó, nós então alteramos já de uma vez essas 2 variáveis. E a gente poderia colocar mais, poderia colocar 3, 4, 5 e assim por diante. Agora, uma outra forma da gente fazer esse tratamento é excluir colunas que todos os valores são NaN. Aqui, se a gente observar aqui, ó, nós temos essa coluna taxa de juros, tá vendo? TX juros, tudo como NaN. Todos os valores aqui são NaN. Como que a gente sabe que todos são nulos, né? NaN nulos. Como que a gente sabe isso? A gente não fez aqui, ó, a gente não verificou aqui, ó, quantos valores nós temos em cada coluna como nulo. Se a gente tem 24 linhas no nosso arquivo e nessa variável aqui, ó, nós temos 24 valores nulos, significa que todos os valores são nulos. Então, dessa forma, a gente sabe. E aí, a gente voltando para cá, vamos fazer uma cópia aqui do nosso data frame. E agora, a gente pode excluir a coluna ou excluir ela inteira. Então, aqui a gente vai trabalhar utilizando o eixo e utilizando o método how ali da função dropNA. Então, aqui, ó, o axis significa o eixo, eu deixei aqui, ó. Quando o axis é igual a 0, significa que a gente está tratando de linhas. Quando o axis é igual a 1, significa que a gente está tratando de colunas. E aí, o método dropNA, ele tem
alguns métodos dentro dele. Obrigatoriamente a gente precisa passar o eixo que a gente vai mexer, se é na linha ou se é na coluna. E a gente precisa fazer o quê? Explicar para ele aqui para o método como que a gente vai fazer esse drop NA, que é o que? Drop, se você for traduzir, significa largar. Ou seja, a gente vai largar isso daí, vamos apagar, vamos excluir. Então, o método roll aqui, que significa como, é para quê? Nós temos duas opções. A gente vai colocar aqui, ó, all, que significa todos, ou any, que significa algum. Então, aqui a gente vai colocar aqui o df6.dropNA, vamos abrir o parênteses, roll. Roll é o que? A gente quer all, todos, ou seja, todas as informações, todos os registros dessa nossa coluna, ou seja, como que a gente sabe qual a coluna? A gente está colocando aqui, ó, axis 1. Então, a coluna, que a gente está falando aqui, ó, axis 1, a coluna, tiver todas as linhas um valor nulo, aqui, o que, que a gente vai fazer? Vai dropar. E aqui o inplace igual a true é para ele já efetivar a alteração. Então, o que, que aqui o método dropNA vai entender? Opa, qual a coluna que tem todos os valores nulos? É essa coluna aqui, ó. Então, se a gente executar, olha só, se a gente visualizar, cadê nossa coluna aqui? Ela já foi excluída. Viu só que legal? E agora, para a gente finalizar com chave de ouro e não muito menos importante, vamos ver como que a gente exclui toda a linha. Nós excluímos toda a coluna, vamos ver como que a gente exclui agora toda a linha. E aproveita, deixa um like aqui se você estiver curtindo, que aí você me ajuda também e ajuda também mais pessoas que precisam desse conteúdo. Quanto mais like você dá nos vídeos, melhor o YouTube entende que o vídeo é legal e entrega esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma cópia da mesma forma. E aí a gente vai utilizar o mesmo comando, tá vendo? Só que ao invés da gente utilizar o 1, que é para a gente tratar a coluna aqui no axis, a gente vai utilizar o 0. A gente quer pegar as linhas. E aí a gente vai fazer o seguinte, como a gente não quer fazer todas, porque a gente não tem nenhuma linha que tudo é nulo. A gente vai pegar as linhas que tiver algum valor nulo. A linha que tiver algum valor nulo, ele vai excluir. Por que que isso aqui é útil? Imagina que às vezes você está fazendo um trabalho de análise de dados, um projeto de machine learning, por exemplo, e aí você tem lá um dataset, um data frame com 1 milhão de linhas. E aí desse 1 milhão de linhas, você tem 20 linhas, 30 linhas, e algum valor ali está nulo. Agora imagina, você vai tratar dentro de 1 milhão, 30 linhas, isso não vai fazer diferença, é uma quantidade muito pequena. Porque não vai fazer nem diferença ali provavelmente na sua análise. Agora, por exemplo, se você tiver ali mais que 10%, 15% de valores nulos, aí ok, aí tem que parar para avaliar direitinho e tratar. Mas se você tem uma quantidade bem mínima dentro de um conjunto de dados muito grande, você pode estar excluindo toda essa linha que você não vai estar perdendo muita informação. Por isso que isso aqui é útil. Então, quando a gente executa aqui, ó, olha a pegadinha aqui, ó, tá vendo? Ó, apagou tudo, por quê? Porque a gente não tem essa coluna aqui, a gente fez uma cópia, né, do data frame. Então, se atenta o seguinte, o que é o ideal fazer aqui quando a gente vai tratar isso aqui? Se você tiver alguma coluna com valor todo, ou seja, todos os valores dela como nulo, retire essa coluna antes, ó. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente, nesse df6, tá vendo? A gente tirou. Então, vamos fazer uma cópia aqui do df6. Vamos fazer uma cópia aqui do df6. Vamos visualizar aqui. Então, ó, a gente não tem mais essa coluna ali, tá vendo? Aí, se a gente rodar aqui de novo, ó, olha só. Viu? Agora ele fez certinho. Então, um detalhe também, uma coisa que tem que se atentar nisso também. E nesse vídeo foi isso. Eu queria mostrar para você aqui 7 formas para você poder tratar esses valores nulos. Então, se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui para mim, ou se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, também escreve aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.